Glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Se coloque de pé, meus irmãos. Nos coloquemos de pé. E é com muita alegria que eu gostaria de anunciar, como uma das ministrantes, chamar aqui na frente a irmã Miriam Kelly, que estará ministrando neste primeiro período no culto de sábado da nossa 55ª confraternização geral da UMATS. A irmã Miriam Kelly começou nesta gestão como regional da Santa Felicidade, coordenando a regional juntamente com seu esposo, irmão Pedro, e essa coordenação foi interrompida por uma causa muito nobre. Eles foram jovens escolhidos, ela e seu esposo, para fazerem parte da Escola de Missões da Assembleia de Deus, a IMAD, e passaram um ano confinados, praticamente, mas confinados, buscando a presença do Senhor, e agora voltaram e já assumiram a coordenação de novo da Regional Santa Felicidade. Nos ajudam muito, e Deus tem usado muito esse casal, e o meu desejo é que Deus lhe use mais uma vez. Irmã Miriam Kelly, a palavra está com você. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mateus capítulo 9. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus por estar aqui. Agradeço a Deus pela vida do pastor Natanael, Reinaldo, Jefferson, Edson, toda a diretoria. Deus os abençoe. A vida do pastor Wagner, que não está presente, mas que nos permite estar aqui. A minha gratidão. Meu esposo que está comigo. Nós fomos e voltamos na regional, e foi e tem sido um período muito intenso de serviço. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Quantos encontraram? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Feche os teus olhos e ore juntamente comigo. Senhor, eu te louvo, Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, eu te louvo, Senhor, por tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo texto escrito, revelado a nós, Pai. Eu te louvo porque o Espírito Santo ministra sobre as nossas vidas. Deus, nesta hora eu te peço, dá-me as tuas santas letras. Fala, Senhor, com este povo. Revela-te a nós e não nos deixe sair daqui da maneira com que entramos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o teu Espírito tenha a liberdade de falar, de agir, de convencer, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Assente-se glorificando ao nome do Senhor. Jesus Cristo veio à terra com um propósito. Jesus Cristo veio ao mundo com uma intenção. Quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, ele diz que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Jesus Cristo tem o seu ministério traçado com um objetivo este que é salvar os pecadores, é ganhar os pecadores, é trazer os que estão desgarrados para perto, é trazer os que estão longe, os que estão afastados para perto de Deus. Mas a criação e os homens só estão longe de Deus porque são pecadores. E o pecado entra na humanidade no Jardim do Éden, como você muito bem sabe. E no Jardim do Éden nós vemos o diabo, onde ele inicia o pecado no céu, com o seu coração cheio de orgulho. O profeta Ezequiel diz que foi achada iniquidade em seu coração, e por isso ele foi expulso, não sem batalha, do céu.
O Senhor expulsa Satanás, e Satanás, cheio de inveja, cheio de desejo de destruir e roubar tudo que se assemelha, tudo que lembra, tudo que tem a imagem de Deus, ele entra no jardim com o propósito de enganar a Adão e Eva. Propósito esse concluído com sucesso. Quando Eva e Adão estão no jardim, Deus havia lhes dado a ordem: guardem e protejam este jardim. O Senhor lhes colocou perfeitos, sem falhas, sem erros, numa criação perfeita, dentro do paraíso, e disse: proteja o jardim. Proteja de quem? Porque havia alguém fora do jardim tentando entrar dentro do jardim. Havia autoridade sobre Adão, havia autoridade sobre Adão para guardar, para proteger, para não permitir que nenhum mal acontecesse com o jardim. Mas Eva e Adão são enganados pela serpente, que lhes promete serem iguais a Deus, que lhes promete que seriam iguais à divindade. Diz a eles que pela desobediência em si encontrariam iguais ao seu próprio Criador. Então, pela desobediência, eles são tirados do jardim. Lhes é tirado a comunhão com Deus, lhes é tirado o relacionamento com Deus. Adão e Eva, que antes andavam em justiça e santidade, agora estão privados do seu senso de ser. O seu ser foi modificado, porque eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor diz: vamos tirá-los do jardim antes que comam da árvore da vida. Eles precisam sair. O Senhor os tira do jardim e põe guarda na porta do jardim, porque eles não poderiam mais voltar de si mesmos. É o Senhor quem vai até Adão, é o Senhor quem vai até Eva. É Deus quem procura e diz: Adão, aonde você está? O que você fez? É Deus quem dá o animal e veste Adão e Eva para que eles saiam do jardim. É Deus que dá as soluções. É Deus que dá a primeira promessa de que viria alguém capaz de pisar na cabeça da serpente. Ainda que a serpente fira o seu calcanhar, viria um nascido da semente da mulher, capaz de pisar na cabeça da serpente. Esta é a primeira promessa de que viria um redentor para a humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eles são tirados do jardim, e desde então a história do homem possa ser escrita permeada pelo pecado. O homem agora está perdido em si mesmo. O homem agora tem dificuldade de se entender consigo mesmo e com o seu próximo. Não é à toa que Deus fala com Caim, dizendo: Caim, o mal está à tua porta, o mal está do seu lado. Estou vendo que o seu semblante está decaído. Eu estou vendo que tem algo errado em você. A ti te cumpre dominá-lo. A ti te cumpre não deixar que o pecado, que o mal que está à sua porta te domine. Mas Caim erra, mas Caim peca. Por quê? Porque não há mais autoridade no homem para vencer o pecado. Não há mais autoridade na criação, porque está caída. Agora a criação geme, a criação chora, a criação grita, porque perdeu a sua ligação, porque perdeu o seu propósito, porque perdeu a sua natureza essencial, que era ser semelhante a Deus. Tiago escreve, primeiro capítulo, dizendo: a cobiça gera o pecado, e o pecado gera a morte. O que Deus estava dizendo a Caim é: Caim, há uma concupiscência dentro de ti, há um desejo dentro de você, que se consumado gera morte, que se consumado é pecado, e pecado é a morte. Não havia outra opção. O Senhor estabelece a lei. O Senhor se revela por Moisés, pelos profetas, estabelece as leis e os sacrifícios como meio de se relacionar e como meio de ser aceito. Mas o problema não está resolvido, o problema está transferido. O pecador, quando se apresenta diante de Deus, leva o animal, põe a mão sobre a sua cabeça e transfere a ele a sua culpa. A culpa está sendo transferida, a culpa está sendo modificada de lugar. A culpa não está sendo resolvida, o preço não está sendo pago, o saldo continua em aberto. Quando o sangue é derramado, a Bíblia diz que ele propicia. A propiciação esconde, a propiciação cobre, a propiciação desvia. Quando Deus olha para o sacrifício, ele vê sangue, o sangue desvia a ira de Deus, porque ele não vê mais o pecador, mas vê o sangue de um inocente oferecido no lugar do pecador.
O Senhor está olhando e há muitos pecados sendo escondidos por sangue. Há muitos pecados sendo cobertos, mas o escritor aos Hebreus vai dizer: é impossível que o sangue de bodes e touros remova pecados. É necessário que venha o novo e remova o velho. É necessário que venha o perfeito e tire o que é sombra. O Senhor então estabelece os seus meios. É por isso que se ouve a promessa do rebento de Jessé. É por isso que se escuta a promessa daquele que pisa na cabeça da serpente. É por isso que o profeta Isaías vai dizer verdadeiramente, verdadeiramente, não mais um símbolo, não mais uma sombra, não mais uma religião, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si as nossas culpas. O pecado, o nosso pecado foi posto sobre o ombro dele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi por suas pisaduras que fomos sarados. Ele se entrega como ovelha muda. Na sua boca não foi achado engano. Na sua boca não foi achada culpa. Na sua boca não foi achado defeito. Mas agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar até a morte, para que por a sua morte a iniquidade de muitos fosse levada. O profeta ainda escreve dizendo: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ai, a sua. Ele verá o fruto do seu sacrifício e ficará satisfeito, porque por ele, nele a iniquidade de todos foi levada. Ai, assúria, vai. O homem permanece lutando consigo mesmo, desequilibrado em si, desequilibrado com os outros, desequilibrado com a criação. Há no homem um desejo natural de aparecer, de ser, de conquistar, de vencer o outro, de ser melhor, de ter benefício. Há um desejo natural no homem, o orgulho. Perceba que o orgulho motiva Satanás. Perceba que o desejo de aparecer nem no céu e nem no paraíso resultaram em outra coisa que senão em pecado e em morte. O ser humano então agora está preso em si mesmo. Há um Deus no seu ventre, há coceira nos seus ouvidos, existem deuses postos diante dos seus olhos. Ele está perdido em quem ele é e para onde ele vai. A sua carne, o seu pecado te conduz a relacionamentos vazios. A sua carne te conduz a prazeres fúteis e que não te levam a nada. A sua carne te conduz a coisas maravilhosas, porque o pecado tem amarras macias que sufocam com requintes de prazer. O pecado é a única coisa capaz de te conduzir à morte, e você vai andando para ela sorrindo, porque ele causa prazer. Mas o pecado continua sendo pecado, morte continua sendo morte, e a única solução continua sendo o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O evangelista João registra Jesus dizendo: quem ouvir a minha voz e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. E eis que vem a hora, e digo, é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Estávamos mortos em nossos delitos, estávamos mortos em nossos pecados, estávamos mortos nos nossos prazeres, mas veio Cristo por amar-te, mas veio Cristo para salvar-te, mas veio Cristo sem que você quisesse, mas veio Cristo sem que você merecesse, mas veio Cristo sem que você quisesse. Ele quis te amar até o final, sendo abandonado
não sabem o que fazem. Os mortos que ouvirem viverão. Pode um morto que ouve permanecer na mesma prática? Pode um morto que escuta a voz do Filho de Deus permanecer com os mesmos hábitos? Pode um morto ouvir a voz do Filho de Deus e trocar apenas de roupa? Pode um morto ouvir a voz do Filho de Deus e permanecer amando mais assim do que a Deus? Ai, a súria manda ai, a cia. Se a vida é em você, então não há nada que se assemelhe à morte. Se a vida é em você, então não há cheiro de morte. Se a vida é em você, você não teme aquele que rouba, aquele que mata, aquele que destrói, porque o único que julga a alma já comprou a sua, porque o único capaz de julgar eternamente já comprou, e não foi com prata, não foi com ouro, não foi com preço de sangue de bodes, mas veio o Filho. Mas veio o Filho. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, tornando-se semelhante a homens, sendo obediente até a morte de cruz. Ai! Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, perante o qual todo joelho dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo fala isso nessa ordem, eu sempre como algumas partes, mas é isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. É isso que ele fala para você. Tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que sendo, não quis parecer ser, que tendo, não precisou provar nada para ninguém. Os reinos, o céu, a terra, o mar, principados e potestades foram feitas por meio dele e para ele. Todas as coisas subsistem nele. Ele sustenta a criação com a palavra do seu poder. O Filho, Aramaiacia, saiu do seio de Deus. O Filho saiu do centro da divindade e veio à terra. Não precisou dizer nada, não precisou usar seu nome, não quis se defender. Não quis se defender diante de Herodes. Não quis se defender diante de fariseus que julgavam conhecer a lei do seu pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então carne milita contra espírito, espírito milita contra a carne. Andai, pois, em espírito e jamais cumprirei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura desejam fazer. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Você acha que isso é um acordo de paz que se estabelece? Você acha que um dia você chega e diz: olha a natureza, agora eu tenho aqui um abaixo-assinado do céu que me comprou, então por favor, agora eu não tenho mais desejos, agora eu não sou mais dominado, agora eu não tenho mais inveja, você por favor se retire, porque agora eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro.
A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Há um princípio de guerra, há um princípio de luta no cristianismo. Há um princípio em que você tem que viver escolhendo. Se você continua murmurando pelas suas falhas, pelos seus defeitos, se você continua murmurando e dizendo, mas eu caio sempre na mesma coisa. Você escolhe se você continua usando isso de justificativa, dizendo, ai que a carne é fraca. É você que escolhe se vai viver em santidade ou não, dizendo, mas é que eu não consigo. Eu não consigo orar mais de 10 minutos. Eu não posso jejuar porque eu passo mal. Eu não consigo entender o que está escrito. Eu não preciso nem te contar que existem mais de dezenas de traduções e versões das Escrituras. Eu não preciso nem te contar que existe Bíblia em áudio se você não gosta de ler. Eu não preciso nem te contar que existem pastores, mestres, doutores esperando por alunos para ensinarem. É você que escolhe se você guarda o seu pecado de estimação e diz, Deus, dá um jeito. Você acha que pecado expira? Você acha que pecado tem tempo de caducar igual multa? Passou um tempo, os pontos caducam, acho que agora nem caduca mais, não sei. Você acha que pecado é esquecido? Você acha que pecado a gente põe debaixo do tapete e diz, está tudo certo, eu me arrependi, bola para frente. Toda porta que se abre no reino espiritual permanece aberta, a não ser que seja fechada pela confissão e o testemunho de mais de uma testemunha. Porque aquilo que vocês ligarem no céu, eu ligo na terra. Aquilo que você desliga no céu, eu desligo na terra. Eu fiz ao contrário. Você acha que o seu pecado foi esquecido porque você se arrependeu? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Esse é o versículo. Comi a parte do para sejam curados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você ora pela porta aberta, ora pelo carro, ora pelo namorado, ora pela namorada, ora por ministério, ora por oportunidade, mas esqueceu de viver o princípio da confissão, porque não existe nada que esteja em trevas que não venha a ser trazido para a luz, não existe nada que feito às escondidas não vá ser julgado em clara luz. Há um princípio de confissão e não é no Facebook, não é sair gritando por aí. É chegar ao teu irmão, ao teu pastor e dizer, eu preciso confessar. Porque se eu não confesso, eu não sou curado. Porque se eu não confesso, eu não vivo o que Deus tem para mim. Sabe, vida e vida em abundância, a tua muitas vezes não é abundante, porque está cheio de porta aberta. Tem legalidade. O diabo te tenta. Você está exposto, Ramagaias. Se você está se expondo, não espere a liderança, não espere um grande cantor, um grande pregador. O evangelho é mais simples do que você imagina. A luta continua sendo ainda orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando. A briga é a mesma. Crie desculpas. E as casas de demônios que só saem com jejum e oração permanecerão. Crie desculpas e não viva o que Deus tem para você. Crie desculpas e viva cheio de soberba. Viva cheio de arrogância,
Viva cheio do teu nome. Todo mundo te conhece ou não conhece, você quer ser conhecido. Viva cheio de si mesmo e viva desgraçadamente, porque não haverá graça. Ou viva os princípios simples do Evangelho: a comunhão com os irmãos, a confissão dos pecados, a oração em súplica, o jejum em consagração. Olha, não tem segredo. Não tem segredo. O que Deus tem para nós é muito mais profundo e é uma guerra muito mais interna. Você acha que o diabo tem poder de te lançar na eternidade, perdido no abismo? O diabo não tem poder de condenar ninguém. O diabo não tem poder e o diabo não vai ser a causa da tua perdição, se assim você o quiser. Você vai ser condenado porque rejeitou a graça. Você vai ser condenado porque rejeitou a misericórdia. Você vai ser condenado se rejeitou o amor de Deus. Mas a boa nova é: ainda há tempo. Então venham os cansados, então venham os oprimidos, então venham os sobrecarregados, então venham os doentes, então venham os que caíram, porque o escritor aos Hebreus diz: ele foi tentado e permanece em pé para socorrer aos que caem. Ele permanece em pé para socorrer aos fracos. Fazei, pois, morrer toda a vossa natureza terrena. Eu imploro que vocês apresentem o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí Deus te fez promessa e Ele permanece fiel à promessa. Aí Deus te prometeu ou te deu um chamado ministerial que você sonha e almeja em cumprir, mas está preso em si mesmo. Você está vivo demais. Quando Ele disse: eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é uma condição, isso não é um chamado a alguns, isso não é um convite à elite, isso é para todos. Mortificado com Cristo. Se viveis segundo a carne, caminhai para a morte, mas se segundo o Espírito fazei morrer ou mortificai os feitos da vossa carne e vivereis. Romanos 8,13. Se anda segundo a carne, morte. Se anda segundo o Espírito, mortificando a carne para viver. Mortificando a carne para ser, mortificando a carne para receber o que Deus te prometeu. Quantas vezes você já gritou, quantas vezes você já chorou e disse: Deus, eu não sei o que me impede, eu não sei o que me enrosca, eu não sei no que eu me perco, e Deus está dizendo: em você. Tem muito você em você. A mente de Cristo não é gerada onde não há espaço. A mente de Cristo não vai agir à força na tua vida. É necessário tomar as amarras, vencer o gigante, dizer: Espírito Santo, faça algo na minha vida. Espírito Santo, me convença do pecado, me convença do juízo e me convença da morte. Espírito Santo, me convença quem é o Filho de Deus. Mostre-me a verdade. É guerra. O princípio estabelecido é de guerra.
Como você pode querer ser cheio do Espírito se não há mais espaço para o Espírito? Jesus Cristo não foi a cereja no bolo da sua vida. Jesus Cristo não é a peça que te falta. Jesus Cristo não cura a tua dor. Jesus Cristo é a tua vida. Jesus Cristo é a esperança da tua vida. Você conhece muita gente que está bem, tem família linda, está tudo certo, e você diz: olha, só falta Jesus. Não falta só Jesus, falta tudo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Jesus Cristo não acrescenta, Ele muda. Jesus Cristo não vai morar no teu coração, Ele limpa. Ele leva a planta nova. Jesus Cristo não vai sentar no centro do coração do homem para governar. Jesus Cristo chega e onde Ele pisa é dele. Onde Ele toca é dele. O que Ele fala, o que Ele chama é dele. Se o Pai me deu, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Jesus Cristo não veio para dar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para tirar a ansiedade, a tristeza do teu coração. Ele veio para te fazer novo. Ele veio para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele veio para te curar dos seus vícios, porque agora você não vive mais, mas Ele é soberano sobre os teus desejos. Então o texto que nós lemos, e eu não quero voltar nele só para terminar, eu quero que você entenda o porquê disso tudo. Tire o evangelho do seu umbigo. Tire o evangelho um pouco de você. Porque você está acostumado a saber que Jesus te ama. Você está acostumado a saber que Jesus faz muitas coisas por você. Você está acostumado a saber que Jesus veio para te salvar. E veio. Você está acostumado e você está confortavelmente centrado em que Ele veio e Ele trata de mim como indivíduo, cuida da minha vida em detalhe, e tudo isso é verdade. Ele te presenteia com detalhes que você não merece. Ele te dá coisas que você nunca seria digno, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Porque se um pai sabe presentear aos seus filhos, quanto mais o Pai de toda a glória. Agora eu quero que você pense um pouco que Ele veio andando em todas as cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades. Jesus Cristo olhava as multidões e dizia: eu quero um, eu quero dois. Não. Jesus Cristo olhava as multidões e dizia: venham a mim, o meu fardo é leve. Venham a mim, a minha palavra não tem fermento. Venham a mim, vocês podem receber a esperança. Venham todos a mim, vocês podem ser curados. Venham todos a mim, mas se pesar demais, pode ir embora, eu não vou segurar ninguém. Pode ir embora, se não quer compromisso, eu não vou te obrigar a nada. Jesus Cristo andava em todas as cidades e aldeias anunciando esperança e misericórdia, pregando o reino da graça e da bondade. Ele tratou com 12, Ele andou com 12, Ele tratou a vida de cada um, Ele falou com indivíduos, mas Ele andava em todas as cidades e em todas as aldeias. Jesus Cristo é o modelo de missionário a ser seguido. Jesus Cristo é o padrão de serviço a ser imitado. Como já foi dito aqui, a igreja primitiva venceu e avançou em muito, mas é vergonhoso se olhar para a igreja primitiva no texto do tema e ver que Deus teve que mandar uma grande perseguição para arrancá-los de Jerusalém, porque eles não saíam de Jerusalém. Eles pregavam em Jerusalém, quem vinha a Jerusalém ouvia.
Quem vinha a Jerusalém escutava. Quem chegava em Jerusalém era curado, recebia o batismo, era batizado em águas. Mas eles não saíam de Jerusalém. Alguns poucos se dispersavam. Quando morre Estevão, Deus diz: não vai sair. Não vai sair, vai sair, e vai sair com grande perseguição. E então eles fogem, sendo espalhados como poeira. Eles são espalhados como aqueles que estão perdendo, como aqueles que estão sendo perseguidos. Mas aqueles que têm cara de derrotado, aqueles que têm cara de que não tem nada, de que perderam casa, estão pregando o evangelho por onde passavam. Foi depois disso que a igreja passou a ser de fato missionária. Demora muito ainda para os apóstolos saírem de Jerusalém. Jesus Cristo andava em todas as aldeias e cidades, pregando o evangelho do reino, curando enfermidades, expulsando os demônios. E ele olha para as multidões e sente grande compaixão. Você foi chamado para fora há muito tempo. Você foi chamado para fora desde o início. Só que você nunca saiu porque você ama mais a si mesmo. Porque você tem um acordo de paz com o conforto, com a comodidade. Você não saiu porque é confortável estar onde você está. É por isso que Deus põe esse tipo de tema em um biênio, chamados para fora. Porque você precisa escutar: o teu lugar não é aqui, o teu ministério não é aqui. Isso aqui não significa muita coisa. Estar aqui não é para todos. Estar aqui é para alguns. Honramos ao Senhor, lhe servimos, lhe prestamos culto. Mas o teu lugar é lá fora. O teu lugar é sendo testemunha. O teu lugar é sendo diferença. O teu lugar é sendo como ontem o pregador aqui testemunhou. Alguém precisa de oração, é a você que eles procuram. Quando alguém diz: olha, a minha casa está perdida, eu não sei o que faço, eles lembram: eu tenho um amigo que é crente pentecostal, fala umas línguas que ninguém entende, quem sabe tenha poder na vida dele. É para isso que você foi chamado. É para isso que o poder vem na sua vida. Sabe por que você ainda não recebeu? Ai, a suia. Sabe por que você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e com o fogo? É porque não lhe serve. E recebereis virtude do alto, e sereis, para serdes minhas testemunhas. O poder vem e capacita a testemunha. O poder vem e capacita aquele que testifica. Quem sabe hoje seja a noite de mudar alguma coisa em você, para que você decida ser usado por este poder, para que você decida se deixar encher por esta graça, que não é para pular, não é para bater palma, não é para fazer um movimento, não, é para ter poder, poder que expulsa demônio, poder que cura enfermidade, poder que dá esperança ao desesperado. Este poder é sobre a tua vida. Fica em pé. Ele olhava as multidões e tinha delas compaixão. Foi por isso que ele disse: fica em Jerusalém. Fica em Jerusalém até receber poder. Depois vai amar. Depois você vai olhar o morto. Como pode um vivo olhar ao morto e dizer: eu tenho algo para você, e esse algo é vida? Como
Como pode o vivo olhar para o morto e desejar a vida do morto? Como pode o vivo olhar para o morto e achar que a vida do morto é mais viva que a sua? Ei, Ele te deu vida e te deu para ser compartilhada. Ele te deu poder e te deu para ser usado. Vem até a frente, você que quer fazer um acerto com Deus, um propósito com Deus, há algo que Deus trata contigo hoje. Vem até a frente, nós vamos orar uns pelos outros. E hoje é noite de mudança para a tua alma. Aleluia. Então rogai ao Senhor, porque são poucos os ceifeiros. Porque são muito poucos os que vão para a ceifa. Erguei os olhos e vede, os campos estão brancos para a colheita, mas são poucos os ceifeiros. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Dê glória ao Filho. Tu tens sido tão Dê glória ao Filho. pra mim. Dê glória ao Filho, porque Ele merece a glória. Antes de eu respirar, Porque Ele merece a honra. sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Levante a sua mão ao alto e ore pelos teus irmãos que estão aqui à frente. Porque eu tenho certeza que você tem para dar. Então ministre sobre a vida daqueles que querem. Ministre sobre a vida daqueles que estão aqui dizendo: Pai, eu quero mudar algo em mim. Ei, o teu ministério não é som. O teu ministério não é agenda. O teu ministério não é ser conhecido. O teu ministério é servir. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo,
nos colocamos diante de Ti nesta noite, crendo, Senhor, que somos caídos, Senhor, e não merecedores. Senhor, nós que estamos aqui, por mais que tenhamos, por mais que façamos, não merecemos o Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas. Então, Deus, nesta hora eu te apresento, Senhor, estes que aqui estão, porque o Senhor tratou com eles, porque o Senhor despertou neles, Senhor, algo. Então, Pai, toma-os nas tuas mãos, toma-os, Senhor, e põe a casa em ordem. Põe a casa em ordem, Senhor, e tudo que impede, Deus, o teu fluir, e tudo que impedia, Senhor, o teu tratar, venha a ser derrubado. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que eles venham ser despertados por um amor novo, por uma graça nova, por um desejo de santidade como nunca viveram antes. Então desperte-os pela tua glória, Pai, desperte-os por tua presença, para que a tua palavra seja o alimento, para que a tua palavra seja a luz, para a glória do teu nome.